era só ele, o Evandro. Então, isso foi uma coisa que deve ter sido bem antes. Que dia que foi? Você vê que deve ter sido bem, não deve ter sido no final das investigações. Então, e também o jornal escreve o que ele quer às vezes, né? Eu devo ter falado, mas aí quatro, com certeza eu falei, que eu até duvidava, até achava que os irmãos deles estavam envolvidos. Ou até outro segurança que trabalha com ele, mas depois eu vi que era só os dois. O senhor desconfia que nesse crime aí possa ter alguma pessoa que não apareceu, que está escondida? Eu acho que não, é só os dois. Depois chegamos ao final do nosso quebra-cabeça. Se teve mais alguém, passou desapercebido, mas o Evandro teria contado. O senhor acha ou tem certeza? Tenho certeza que é só os dois. Delegado, também no jornal, esse caso foi muito mídia, então tem muito material de mídia. A manchete é delegado do caso Mércia afastado, mas isso que o doutor já esclareceu, eu não vou entrar nessa cena. Já respondi. Eu só vou falar os motivos que o jornal colocou do seu afastamento. Vem falar. Eu quero que o senhor confirme cada um deles como se fosse uma pergunta. Tá. O delegado afirmou questionamentos do caso Mércia. Certo. Essa reportagem que fala do seu afastamento, o senhor já disse que o senhor caiu para cima. Fui para a diretoria. Delegado afirma desde o início da investigação que Misael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia, é o culpado, mas só na última semana a perícia apontou uma evidência concreta: a existência de alga semelhante à da represa de Nazaré. Eu me pergunto, até chegar essa alga, o senhor estava inseguro em relação às provas do caso? Negativo. Por que então vocês foram atrás dessa alga? Como se diz, um caso da polícia já está... Veja, isso não é a parte, essa parte pericial foi feita pela polícia científica, pelos peritos. A minha parte, o que era? A investigação de chegar aonde eu cheguei. Isso aí fez parte de todo um monte de investigações, chegando nos telefones, o rastreamento e a parte da perícia, quando eu fiquei mais feliz que provou mais ainda que ele teve na cena do crime. O senhor ontem o perito de Santos vai ver. O senhor conversou com aquele picudo? O senhor chegou a conversar com ele, com esse lista? O picudo que apareceu, o senhor que veio ontem aqui? Exatamente. E ficou comigo lá na sala, lá em cima. Não, durante Mas eu não se podia falar nada sobre o caso, então ficou direto uma... Não aqui. Nunca conheci. Isso. Não sei quem é. Está respondido. Porque você falou bicudo que teve ontem aqui. Exatamente. Não conheço. O senhor só ficou sabendo que ele... Só conheci ele ontem aqui. O Instituto Criminalista não disse o senhor que ele tinha dado parecer? Não, quem deu parecer foi um outro... Eu não sei quem foi que deu esse. O perito. Foi ele? Ele. Então tá bom. Eu não estou entendendo a sua pergunta. Não, estou perguntando se esse perito que deu o parecer da aula, que foi testemunhante aqui, se nas investigações... Aquele senhor que estava ontem... Exatamente. Então eu não sabia. O senhor não conheceu ele? Você vê como não. Porque meus olhos na minha mão, viram o laudo, vi e acompanhei em juízo, mais nada. Não, responde. Outro questionamento aqui da reportagem. As provas levantadas pela Polícia Civil não foram suficientes para que a Justiça determinasse a prisão temporária de Misael. Sim, o doutor Evandro sempre foi muito sincero comigo. Às vezes que eu vim aqui, o doutor Leandro sempre foi muito... A primeira vez que eu vim aqui, eu me lembro que eu vim com a prisão do doutor Misael, me chama doutor Misael, que é advogado, e eu vim com ele debaixo do braço. A primeira vez que eu vim aqui, eu já vim pedir a prisão dele. Aí o doutor falou: se o senhor tiver com a prisão, aí veio aqui pedir prisão, eu não vou dar. Você nem me apresente que eu não vou dar, porque ele está se apresentando, isso logo no começo. Do jeito que eu falei: não vi que só fazer uma pessoa, fiquei quietinho, deixei aqui e fui embora. Essa sua pergunta que você faz aí, que você me pergunta de novo aí, só para... Essa frase: as provas levantadas pela Polícia Civil não foram suficientes para que a Justiça determinasse a prisão temporária. Só uma pergunta encaixando nisso. Porque ele sempre se apresentou quando foi chamado, e sempre fugiu quando saiu da prisão. Então é uma pergunta que você precisa perguntar para ele por que ele fazia isso. Se o doutor não deu, é porque o doutor não quis dar. Doutor Olinda, eu estou fazendo esse questionamento porque se aventou aqui sobre a família da Mércia, da doutora Mércia, ter pedido seu afastamento das investigações. O senhor se recorda se foi antes do corpo ser encontrado que eles fizeram esse pedido ou foi depois? Porque o problema que aconteceu, que eu tive umas desavenças, como eu falei aqui, antes de conversar, que o Márcio... Pela ordem, excelência, por favor. Na realidade, ontem isso foi esclarecido com o Márcio Nakashima, né? O doutor ele não tem acesso ao conteúdo, então é importante que
o doutor Samir não se paute numa entrevista, numa reportagem. Não, estou perguntando diretamente. Para fazer pergunta para o doutor Olim. Desculpa, excelência. Foi vir aqui. Porque vai induzir ele a uma coisa que não é Induzir verdadeira. autonomia é impossível. Um delegado experiente desse vai ser induzido como? Você não é minha testemunha, eu só vou induzir uma. O senhor está lendo uma reportagem dizendo que a testemunha veio aqui ontem. Então o senhor fala o que a testemunha falou Senhor ontem. Valente, está incomodado com a pergunta, eu não sei porquê. Se fosse impertinente, eu não te incomodava. O senhor pode continuar perguntando. Obrigado. Delegado, outra questão aqui da reportagem do senhor. Excelência, só uma parte, ele não respondeu aí. Quer que eu responda? Por gentileza. Então, se ele pediu para que afastasse, veja bem o que Não, aconteceu. e eu pergunto mais ainda. Se o afastamento foi antes do corpo ser encontrado, Todo é o seguinte, o Márcio, ele acreditava sempre, pelo que eu vi, ele ia lá e ele queria saber tudo, não era tudo que eu passava. E eu comecei a demonstrar para ele que ia ser difícil localizar a irmã dele, que ele achava até então que ela teria sido sequestrada. Eu comecei a mostrar que as investigações levavam ao senhor Misael. Então eu falava para ele assim, tudo que eu não podia contar tudo para ele. Quando eu já falei aqui com ocorrência, ele chegava primeiro do que eu. Então eu fui demonstrando para ele que ele estava atrapalhando as investigações, mas ao mesmo tempo eu entendi a situação dele. Então a gente deixou claro, bem claro, ele não acreditava até então achar o corpo dele. Ele ficou na época achando que eu não estava fazendo tudo o que ele achou que ele ia fazer, só que eu tenho que fazer o que eu achava. O delegado era eu, a autoridade era eu investigava, então eu não fazia tudo o que ele queria. Se ele foi pedir ou não, eu continuei no caso, porque até o último dia. Aí eu não sei o que o jornal escreveu, precisa perguntar para o repórter. em cima dessa mesma pergunta, o senhor falou até usou uma expressão aqui no começo, o senhor falou que o Márcio está no lugarzinho, no lugar dele, uma coisa assim. Por que o senhor depois deu uma entrevista dizendo que ia dar uma carteirinha de polícia para o Márcio? Eu não entendi, ou ele fica no lugar dele ou ele vira polícia. Olha, eu já respondi aqui porque foram tantas interferências, mas posso falar interferências até boas, que muitas coisas ele ajudou. Mas eu acho que no final, quando a gente já começou a montar aquela cabeça, que ele percebeu, estava muito profissional, que até então ele achava que vou junto, ele começou a sentir que nós estávamos no caminho certo, ele parou, se afastou, e quando achou o corpo da irmã, que ele achou que a irmã estava viva. E eu já deixei claro desde o começo, que eu acho que eu fui muito franco, ó, a sua irmã, infelizmente, nós vamos encontrá-la morta. Ele não queria acreditar. Eu acho que ele até ficou com bronca ali nessa época. E depois acabou acontecendo o que aconteceu, nós acabamos encontrando o corpo. E depois, no final, quando ele viu que a investigação mostrou o seu telefone, ele não sabia nada que ele estava fazendo. Entendeu? Muitas coisas a gente não passou por ninguém. Só no final eu passei. Tanto é que o doutor Rodrigo foi no dia lá do experimento, nem ele sabia. Subi na hora. Aliás, os senhores estavam lá, sem dúvida. Só responda a Aí o governador até como eu estou até nervoso. Não, é difícil, ficou uma situação ruim, né? Então, eu gostei do dia que a gente entrou no meio dos carros na marginal. Sempre sonhei. Continua. Doutor Luiz, a senhora não respondeu a minha pergunta, o senhor falou Eu respondi. Não, se foi antes, eu perguntei assim. Se foi antes ou depois? Se a família pediu um afastamento do senhor antes do corpo ser encontrado. Foi antes, acho que deixou o corpo. Acho que sim. Porque eu conto a verdade. Eu acho que sim. Não me recordo. Foram 62 dias de televisão. 62 dias de jornal. O que eu falei aconteceu. Ele fez uma afirmação que não é verdadeira, fez uma afirmação pautada numa entrevista. Eu contei só para ele. Só isso. E eu não era entrevista essa questão. E ontem o Márcio veio aqui e falou que não pediu afastamento de ninguém. Sim, depois disso aí o senhor vai falar no debate, doutor. Não, o senhor não pode induzir a testemunha, doutor. Como induzir A erro? pergunta foi direta. Teve ou não essa questão da família pedir que o senhor saísse do caso? Olha, se teve, eu não saí. Se teve, foi entre eles e não. Nunca pediram para o senhor diretamente. Para mim, não, que eles não teriam essa coragem de chegar ali. Tá legal. Tá. Você já vai esclarecer. Vamos passar para frente. Tá bom, coisa não. Mais uma aqui. Eu sou Que houve, uma das críticas do jornal É. é que houve vazamento de imagens do interrogatório de Misael. Por que aquelas imagens daquele interrogatório, senhor, que eu estava nervoso, ela estava muito calmo, por que o senhor passou aquelas imagens para a imprensa? Porque eu quis passar. Era a primeira vez que na Polícia Civil, como é a primeira vez no júri, ser filmado. Realmente, Calma, deixa eu passar. Olha lá, eu filmei aquele dia e depois foi passado para mostrar a situação toda, que foi como ele ficou nervoso, para mostrar o que ele sempre mentiu. Então foi filmado, foi ouvido e foi passado. Se o senhor achar que estava errado, o senhor veio na corregedoria ter reclamado e a corregedoria tomou as providências. Não, porque o doutor Leandro, certo? que as diligências, tudo que ocorreu, se ele tivesse
isso no ofício, não fossem acompanhadas pela imprensa. Então eu faço uma O analogia. senhor está dizendo do interrogatório, o senhor está dizendo assim. Sim, mas você não consegue segurar a imprensa, que ela ficou 62 dias na porta da casa da Mércia, 62 dias na porta do DHPP, e como o senhor apareceu tanto quanto todo mundo, então o senhor pode... Não, mas eu não estou reclamando de nada, excelência. Doutor, não estou reclamando de eu ter aparecido, o senhor ter aparecido. Só estou falando que o doutor, eu não era polícia, eu não fiz diligências acompanhada da imprensa. As pessoas me procuravam para entrevista e estavam falando A mesma coisa comigo, eles acompanhavam, saíam com o veículo e iam atrás. Eu nunca procurei um repórter Foi para prendê-los? Não dá, né? Doutor, vamos lá para mais. Eu só quero dizer para os julgados. Aqui é uma pergunta... Tudo bem, delegado. Nada a ver com a... Eu tô só. Doutor, desculpa, mas tá borrifando demais, eu não consigo terminar as perguntas. Qual que é a pergunta que você quer fazer? Faça de forma técnica no movimento, doutor. Agora o senhor vai falar com o jurado? Não, senhor, não. O senhor está interrogando para testemunha, doutor. Testemunha, doutor. Eu só queria mostrar que a reportagem foi Se for dos jurados, eles vão ter acesso completo aos autos. Fique tranquilo. Ainda mais nos debates, o senhor pode passar para eles também. Excelência. O ponto que os senhores Não entenderem. tem problema, eu não ia mostrar lá, só ia final o processo para Sim, sim. Ó, tem os jurados que vão julgar. Vamos lá. Mais uma, doutor. O jornal está falando do Fica senhor. tranquilo, Sou eu não tenho Já nada tem a ver. essas críticas. Essas críticas. Para mim, eu acho que não são críticas, né? Sim, Quem trabalha... eu sei, mas não é a minha opinião. Continua. Eu não tenho nada contra o senhor. Opinião do jornal. Pois não. Aqui um dia eu falo pessoalmente do senhor, tá falando. Família da Mércia chegou a questionar o trabalho da polícia, que não teria dado valor a denúncias feitas por telefone e que posteriormente se mostraram verdadeiras. Essa é a última, vamos dizer assim, entre aspas. Tá, eu respondi todas, eu fiz todas as denúncias que chegaram, inclusive as que os senhores me levaram, algumas até absurdas, que o senhor sabe disso, foi para tumultuar a investigação, que eu lhe falei no dia. Eu sou sincero, eu não guardo nada, eu falo. Então tá aí, o que foi feito nós investigamos. Se a família achou que não era, eles não sabiam nem metade que nós estávamos fazendo, até que eles ficaram depois sabendo do chegar onde nós chegamos. Eles jamais iam chegar no sexto telefonema, tudo que nós fizemos. Só que se eu fosse contar tudo para a família que eu estava fazendo, é a mesma coisa que você está num sequestro, você fica contando para a família o que você está ouvindo. Sim. Tá. Então cada um na sua, e depois o que interessa é o quê? É mostrar o trabalho, a investigação e chegar ao quê? Chegar no autor. Foi o que nós fizemos, que é o seu cliente. Delegado, já superando essa parte da família ter pedido fazer, vamos passar para outra questão. O senhor já essas perguntas não tem nada muito a ver com o Excelente, nosso... desculpa, mas o senhor que tem que ter a pertinência das perguntas, não é o delegado, todo respeito ao seu Doutor Lino, eu peço só calma por parte do senhor. Desculpa, doutor. Delegado, o senhor já havia investigado na sua carreira um crime de homicídio antes, ou esse foi o primeiro? Olha, na delegacia de proteção à pessoa, só para o senhor saber, primeiro que o sequestro não é muito longe, a única diferença é que a pessoa está viva. E o homicídio, a pessoa já morreu, tem mais tempo para você fazer. A minha delegacia de desaparecidos, todos os casos desaparecidos, quando você acha um corpo, você tem que passar para a divisão de homicídio. Sim. Nenhum eu passei. Todos eu fui atrás, eu prendi. Todos foram da Mércia, teve mais 4. O senhor investigou quantos, então? Eu fui em Ourinhos prender uma vítima aqui. Presidiu o inquérito, senhor? Presidi o inquérito e prendi. Então eu acho que o senhor está um pouco enganado. Você não estou afirmando. Para o senhor saber que eu acho que eu trabalhei só em departamentos da Polícia Civil, departamentos grandes. Nunca trabalhei em coisa pequena, e só em casos grandes eu conheci. Então, desculpa, eu vou aproveitar o gancho. Por que o senhor foi, então, com todo o respeito pela delegacia de desaparecidos, que tem lá os policiais, que é amigo de todos eles, por que o senhor foi, então, enviado, o senhor estava onde antes da delegacia de desaparecidos? Eu acompanhei o doutor Desvolta, que eu estava no DEIC, Por que foi, então, para a delegacia de desaparecidos? na quarta delegacia da Acho que isso é Secretária, eu acompanho o diretor. Eu acompanho o diretor. Aqui você acompanha, professor. O negócio Eu acompanhei o diretor e eu queria ser promovido. Esse diretor me levou para onde? Me levou para o DHPP, me deu 2 delegacias, ele me deu essa delegacia. Depois eu fui para a diretoria, na qual o senhor foi lá e eu estava na diretoria. Sem dúvida, eu só estou perguntando para o senhor explicar. Eu já falei isso antes, acho. Eu sei. Tudo bem. Então não foi seu primeiro caso de homicídio, não foi? Outra coisa, o senhor afirmou no curso do processo, delegado Olino, que o senhor foi ameaçado por telefone. Sim. O que deu as investigações dessas ameaças? Aliás, isso aí foi uma ligação meia-noite, está aqui em Guarulhos, eu fiquei de ser ouvido, e para quebrar a quebra do meu sujeito, para quem me ligou, que apareceu lá, quando não tem, como é que chama? Sem identificação. Sem identificação, então eu não soube dizer quem era, senão mesmo iria atrás. Aí fiquei de retornar aqui,
e eu não retornei porque muito serviço, muito trabalho e eu não fui atrás, mas está nos autos e foi instaurado aqui em Guarulhos. É porque isso aí, inclusive, foi num dos requerimentos prisional do Misael. Doutor Samir. Doutor, só baseando nessa pergunta. Doutor Samir, o andamento das investigações está as folhas 3.568 a 3.593. Está no processo. O senhor viu? Está lá exatamente o último andamento. Eu pedi e juntei. Tudo bem, doutor, muito bom. Só concordo que eu estou sozinho, tudo isso aqui vocês estão me perguntando. Eu queria que... Exatamente. Isso é verdade. Eu vou tentar ser mais ainda... menos cansativo do senhor, que o senhor já está bastante tranquilo. É que a vida de uma pessoa está em jogo, por isso que a gente tem que às vezes se receber e cansar. Eu peço que o público não se manifeste, por favor. Realmente tem dúvidas. Pois não, doutor, fica tranquilo. Delegado, então, eu vou perguntar aqui, continuar na minha linha de raciocínio. E só indicando, não é a vida, é o direito de liberdade de uma pessoa. Oi? É o direito de liberdade de uma pessoa. Exatamente, mas a vida, fora a vida social, civil, tudo, a vida, você Mas hoje o que se discute é o direito de liberdade. Sim, sem dúvida, excelência. Eu sempre falo nesse processo, tem duas vítimas, tem nenhum suspeito por isso. Com essas ameaças. O senhor já tinha recebido ameaças antes por telefone de alguma outra vez? O senhor pode ter acontecido, o senhor pode me responder? Olha, eu me recordo, não. Nunca recebeu nenhum tipo de ameaça. Ligar e desligar, mas de falar o que falar, não. O que falaram, senhor? O senhor Eu pode já me saber? lembro, xingaram. Agora, tá, deixa eu ver a página aí, o doutor já falou. É melhor você saber. deixa eu ver por aí que é mais fácil. Doutor, o senhor descobriu uma testemunha, inclusive está aqui no processo também, Isso. que apareceu lá no seu DHPP, e essa testemunha, o senhor depois descobriu, está aqui a notícia do senhor. Pode falar. Páginas 2464 dos colegas da acusação. Testemunha diz que vigilante ganhou 5 mil de ex-inércia. O que o senhor tem a dizer nessa testemunha? Diz que vigilante ganhou 5 mil de ex-inércia. O senhor lembra disso daqui? Eu posso ler a reportagem para o senhor lembrar. Pode ler. Para a Polícia Civil de São Paulo, como o senhor falou, para a Polícia Civil de São Paulo, o depoimento que uma testemunha não identificada deu no caso Mércia, a China pode complicar a situação do advogado e policial militar Misael Bispo de Souza. De acordo com a versão dela, o vigilante Evandro lhe contou num telefonema que havia recebido uma proposta de ganhar 5 mil de Misael de acordo com a investigação. Eu me lembro disso, mas depois eu vi que isso aí não tinha nada a ver. Né? Era mentira, então, essa testemunha. Então, essas coisas de cara, de coisas de 5 Mas teve mil. várias também que eu investiguei que não chegou a nada, que até o senhor... Bom, então nem vou levar, o senhor já falou que isso aqui era Doutor, perguntas, doutor. Sem... O senhor doutor, eu só vou fazer o seguinte questionamento. Perguntas diretas, correto? Mas sem qualquer tipo de conotação de ficar comentando, coisas do gênero. Vamos fazer as perguntas. Eu não vou seguir a sua linha, até porque Então tá jóia. mas aqui não são comentários impertinentes. Não, sei, mas os comentários o senhor nos fará no momento oportuno. Nós vamos ter o momento dos debates. Doutor Leandro, eu Você estou não tem sentindo, que a minha tiro está incomodando, mas eu não tenho porquê. Eu sei disso, mas é uma coisa que eu não estou acostumado a autorizar. Isso é isso que eu vou deixar bem claro para o senhor. Comentários sobre é o algo que o senhor presidente. está O fazendo. senhor falou, eu tenho que seguir. Vamos lá. Vamos lá. Delegado Leandro, essa testemunha, o senhor indiciou essa testemunha por falso testemunho ou abriu um inquérito para... Porque isso é um falso testemunho. Eu acredito que eu tomei alguma providência contra essa O senhor não lembra? Agora eu não me recordo, mas com certeza devo ter tomado alguma providência. Capaz de até estar aí, deve estar aí nos autos. Porque depois tem uma notícia aqui que eu nem vou ler mais que o doutor Mas se eu quiser, o senhor fala, eu tô- Não, porque o senhor disse que ele era mentiroso, que era mais um dos Então eu não estou mentirosos. contando nenhuma história, estou contando o que é realmente aqui. E o que o senhor me perguntou, eu falei, é mentira. Isso não é nem para colocar o senhor em situação, só para dizer o tanto de testemunho mentiroso que apareceu. Fica tranquilo. Pode perguntar. O senhor lembra quando a gente estava fazendo aquele trajeto, eu, o senhor e o Misael, no carro? Quantos acessos vários? Qual? Primeiro, aquela vez que a gente saiu para fazer o trajeto de acordo com as leis. Antes da reconstituição? Isso, antes Ah, da reconstituição. Pode falar, pois não. Tem um policial que está aqui sentado e estava com a gente. Pois não, doutor. O senhor lembra que a gente parou na casa do Alexandre, o amigo dele? Lembro. O Alexandre estava em casa, o senhor se recorda? Não. Então a informação que ele passou que existia esse Alexandre e a casa dele foi confirmada pela polícia depois. Era realmente ali com o Alexandre. Foi difícil até dele achar residência no dia, mas ele acabou achando. Porque nós temos aquele percurso que passa a próxima praça, que dá para ver o carro da Mestre, é isso, né?
Outra coisa, excelência. É tudo no rastreador isso, né, Cassiano? Sim, para aquele trajeto. Foi o dia que eu... Não, eu lembro. Doutor, naquele dia mesmo, até vou fazer uma pergunta. O senhor lembra que a gente estava eu, o senhor e o doutor Misael, passando perto da onde ele alegou que pegou a prostituta, a mulher, não sei se a gente estava lá. Lembro. Mulher casada, não sei, prostituta. Lembro. Estava na qualidade de réu? Se ele desejasse, Eu não quis Da mesma forma, eu só questionei porque tudo joga nas costas do Dr. Arnes. Então, se não serve para uma coisa, ele também não serve para outra. Porque até como testemunho ele assinou, representando a Comissão de Direito Criminal da Ordem dos Advogados. Só isso. Doutor, Ponto, tá? a questão... É só deixar claro, excelência, que ele não é advogado do Evandro. O advogado Evandro depois falou pra ele, tá na interceptação, o senhor viu? Que quando chegasse em São Paulo ia instruir ele o que ele falar. Depois que ele chegou e encontrou, ele passou a falar, o Evandro foi torturado. Senhor, vai ser agora o seguinte, sistema presidencialista, o senhor faça a pergunta, eu vou passá-la à testemunha. Quem informa não necessita de advogado. Não, perguntas diretas, doutor, pode perguntar diretamente pra mim. Não precisa... Não, mas eu queria gravar a diferença, porque ele não vai responder. Uhum. Ele disse que Não, já... doutor, o debate eu não vou tolerar, faça a pergunta direta. O senhor perguntou para ele aí sobre a quadrilha do Neguinho? O senhor perguntou sobre a quadrilha do Neguinho? Ele responde. Tá aqui no vídeo? O senhor viu no vídeo? Não, foi na hora que ele foi ouvir. Esse vídeo foi colocado só para mostrar para ele que ele não estava contando a real. Ah, Doutor só Ivon, pra respondi colocar. isso, hein? doutor Ivon, a pergunta é pra mim, doutor Ivon. Ah, desculpa, isso tá certo. Então vou até na parte que está no vídeo, tá? Pois não. Não está, não. Doutor Olinho, eu peço a gentileza que o senhor só Tá responda bom. depois que eu fizer a pergunta. Pois não. Se foi perguntado a ele sobre uma quantia para entrega de uma mídia, ou seja, para o Evandro. Uma Se mídia- perguntaram pro Evandro sobre Isso, uma se ele mídia. perguntou, segundo, até vindo pelo Márcio, se isso passou por ele, O senhor se recorda nesse se foi dia na perguntado alguma coisa sobre delegacia. essa mídia? Alguma Não me quantia? recordo, eu respondi alguma coisa hoje aqui ligado a um dinheiro aí. Agora não me recordo se é a mesma pergunta. Eu não estou entendendo essa pergunta. Se ele se entrevistou ou interrogou o tal do senhor Ricardo. O senhor interrogou ou se entrevistou com o Ricardo? Que Ricardo é esse que agora me Que recordo? Ricardo que é isso? Parece que ajudava a família nas buscas da doutora Mercy. Que Se ajudava a foi família. interrogado, está aí, doutor, nos autos, não me recordo. e 508 também, doutor Ivon. Doutor Ivon não quer ajuda, ele gosta também. Quer que eu fale ou o senhor intervém? Já, é que eu senti que o senhor está meio perdido, eu estou ajudando nas folhas. Estou sim, doutor, com certeza, viu? Doutor Rodrigo, sem ironias, por favor. Estou sim. Vamos voltar aqui. O senhor, excelência, gostaria de saber do depoente, da testemunha, se ele, no momento que estava investigando o desaparecimento ou o sequestro, se ele pediu o saldo da conta da doutora Mércia para avaliar a eventual movimentação de dinheiro. O senhor pediu o saldo da doutora Mércia durante as investigações? Não me recordo. Se ele, enquanto procurava a questão do sequestro, ele apurou o total de processos, óbvio, pelo site, para ver o nome de clientes e fazer uma possível busca, se sabia quantos nomes tinham constando doutora Mércia como advogada no site do O tribunal. senhor fez uma pesquisa dos clientes da doutora Mércia? Não.
maioria dos clientes eram dele e da Mércia, o doutor Misael também. Essa pesquisa o senhor não fez os nomes, nada? Mas Enfim, o senhor sabe sobre o pescador, se ele teria mudado o depoimento que ele deu ao senhor no DHPP? O pescador ele mudou o depoimento? que eu saiba não, mantivemos aqui. Não mudou. Se o senhor sabe, ou teve notícia, se a testemunha sabe ou teve notícia, excelência, de que ele não é pescador, O senhor sabe a profissão dessa Não muda nada, testemunha? é funileiro. Fui lá buscar na oficina dele, uma oficininha, coitadinho. Funileiro. Muda o alguma senhor, coisa? se a testemunha sabe, se este pescador, testemunha ômega, Testemunha, o senhor Isso. mesmo pediu para Eu que disse- fosse denominado dessa forma. não foi o doutor Vargas. Dr. Vargas, Mas não ouviu, eu acho que ele defesa, né? O senhor representa a defesa. É. Se a testemunha ômega teria mudado o horário de que ele teria visto o carro sendo empurrado na água às 19h30 do dia 23 de maio, O senhor se recorda o horário que a testemunha ômega teria mencionado? Não recordo, eu só sei que ele viu o carro ser jogado na água, porque nós encontramos o veículo. se a testemunha confirma que o horário é 19h30 dito pela testemunha ômega. O senhor se recorda o horário que a testemunha ômega mencionou ao senhor? Não me recordo. Posso pegar as declarações e apresentar a testemunha para esse recorda? Excelência, com todo respeito, isso já foi perguntado já. É? Inclusive foi exibido. Isso já O foi que o senhor vai perguntar? Já é a terceira vez que eu Não, estou só se ele perguntando uma coisa. ratifica o horário que foi colocado nas declarações. Vamos, Isso, fala que eu vou me lembrar, por favor. Por favor, eu me lembro, eu não estou recordando, o senhor podia. Se era às 19h30 que ele falou, Não me Parece que recordo. não se recorda, não doutor. recordo. Qual a resposta que o senhor quer que ele dê, doutor? Não, Fala pra ele que ele dá. Qual a resposta que o senhor quer? é que eu percebo, excelência, que todo mundo que vem aqui passa sofrendo uma amnésia instantânea. Sem comentários, doutor. Quem está comentando aí, doutor? É que Olha, o senhor também está falando, doutor. Mas eu sou Toda aqui, eu vou dizer, excelência. toda ação tem uma reação. Se o Estou senhor ao se vosso concentrar lado. exclusivamente nas perguntas, eu tenho certeza que nós vamos terminar o mais eu rápido possível. retiro. Excelência, eu gostaria de saber da testemunha qual o trajeto que ficou valendo para a investigação, Qual o trajeto? que foi apurado efetivamente na investigação. Qual o Excelência. trajeto que o senhor reputa como o ideal para a investigação? Doutor, eu já respondi hoje aqui. Qual que é? Só para esclarecer o A doutor. saída, eu quero saber qual o trajeto que ele quer. Saindo lá de Nazaré? Qual o É um trajeto? trajeto de retorno, excelência, está sendo. De Nazaré. generoso. Então tá bom, eu estou falando o trajeto da verdade, não da mentira. É do Ele matador. sai de Nazaré Paulista, o próprio Evandro fala, É do e matador, falou, Sua Excelência. eu falo, o senhor fala, dá licença, eu posso responder para o senhor? Pode, sim. Ele sai de Nazaré Paulista, lá do Matadouro. Ele mesmo fala 2 vezes ou 3 vezes nos vídeos que eu já ouvi hoje aqui, que pode ver a viatura da Polícia Militar, é um caminho que ele faz ali por dentro de Nazaré, uns sítios, e depois pega Nazaré e vai para uma estradinha. Eu não sei os nomes da rua, porque eu não frequento aquele lugar. Eu comecei a conhecer depois que o senhor me foi para aquele lugar. E vem dar aqui, que até ele fala aqui agora que eu prestei atenção, que ele queria mais tomar um banho e buscar o carro. Acredito que ele tenha até levado ele para tomar um banho na residência e depois levado ele para buscar o carro, porque ele mesmo fala isso. Mais alguma? Senhor, na instrução, o senhor disse, a testemunha disse, excelência, que aos 38 minutos e 47 segundos, que a doutora Mércia for morta entre 20 e 30 e 21 horas, com certeza. Com base em qual laudo que ele fez essa afirmação? O senhor sabe o horário da morte? Em base nas nossas investigações e no horário que o senhor Evandro chega para buscá-lo. Investigação, excelência, gostaria de saber da testemunha, como delegado que é, se firma horário em relação a uma necropsia feita na vítima. O senhor tem condições de... O que nós passamos está no processo, doutor.
Por que a testemunha teria afirmado que a testemunha Ômega teria chegado 21 horas em casa? O horário que a testemunha Ômega chegou em casa? Chegou em casa. Foi Foi afirmado horário, pelo depoente na instrução. Não me recordo. Se ele retorna, se a testemunha recorda, ele também, na instrução, afirmou que não temos o horário certo que ele saiu da represa. Não entendi. Se a testemunha se recorda que ele fez essa afirmação, que a testemunha Ômega, ele, em relação a ela, afirmou aos 8 minutos daquele vídeo que não tinha o horário certo que a testemunha Ômega teria deixado a represa. Excelência, O senhor se recorda o horário? O senhor já falou que não se recorda. Excelência, ele está perguntando o que a testemunha Ômega falou. O que, Então, que o senhor se ela. recorda? Doutor, me recorda. O senhor se recorda do horário? Não me recordo, doutor. Não se recorda, doutor. Só me recordo que ele viu o carro sendo jogado na água. Se a testemunha Ômega teve acesso à conta bancária do réu, Testemunha Ômega? se a testemunha Dr. Olímpio teve acesso à conta do réu, O senhor teve acesso à conta bancária? É que um dia eu perguntei para o Israel, lá no segundo dia que ele foi lá, se ele estava com algum problema com o negócio de dinheiro, que ela tinha ganho uma causa, não tinha dado dinheiro, ele pegou e me mostrou a conta dele. Não, deixa eu ver, eu tenho dinheiro aqui, você acha que eu precisaria do dinheiro dela? Me mostrou, nem dei muita atenção, ficou por isso mesmo, uma conversa, eu e ele só. Teve essa conversa e tem até os valores, se quiser até ele fala o valor. Ok. e tendo testemunha, como delegado do caso, tendo investigado este caso, e que passou por esta denúncia de que havia uma briga por honorários, se também este motivo ele desconsiderou para não saber de quanto haveria na conta da doutora Mercy? A questão da conta bancária. Não me essa briga de interessou, nenhuma, honorários. não havia sequestro, havia sim um homicídio. Mas eu torno a tentar a resposta, excelência, porque foi dito pela Parado, namorando, em frente ao hospital, na rua, certinho onde nós fizemos a reconstituição com ele e depois com os peritos. E juntamente com o senhor advogado, Dr. Samir, ele não lembrava na hora, uma hora ele falou morena, uma hora ele falou loira, ele falou morena. Depois ele não lembrava se tinha pago, na primeira vez ele pagou, na segunda ele já não lembrava se tinha dado algum dinheiro. No retorno dessa reconstrução ele nos mostrou onde ele pegou, era no Aerosmith, no local assim, tem até aí, se o senhor vê na redução, um lugar até difícil acesso e de parada. E no rastreador o carro passa direto, não dá uma parada. E ele vai direto para esse hospital, lá ele fica parado por 3 horas e meia. Então nós começamos a cobrar. Para ficar assim, para mostrar mais claro, eu quis levá-lo no carro, então eu fiz esse percurso inteiro. Que ele passa na casa, nos depoimentos, na casa de um amigo, que não bate no rastreamento, que segundo ele foi perto da casa da avó da Mercy, que ele foi num amigo. Realmente ele tem um amigo lá, que eu parei lá. Bom, Eu sei que até facilita essa questão de vocês realizarem as perguntas diretas para testemunhas. Eu, até sou sincero, eu sou favorável ao sistema presidencialista e conseguia controlar muito mais a audiência. Mas, infelizmente, houve essa mudança legislativa. Bom, eu só peço que o senhor continue, mas sem qualquer tipo de comentário, senão eu vou adotar o sistema presidencialista, por favor. Não. Eu estou respeitando o senhor desde agora, os seus colegas, doutor. Eu respeitei os seus colegas até agora, mas estou vendo que o senhor está passando um pouquinho do limite. É essa questão, se houver necessidade, eu vou adotar o sistema presidencialista, pura e simplesmente. excelência, posso fazer uma oração? Pode. Então a testemunha vem aqui, divaga sobre a resposta e é acatado por esta presidência? Doutor, se o senhor entender que ele está prestando um falso testemunho,
basta o senhor quisitar e acabou. É isso que eu quero deixar bem claro. Nós temos os meios legais para isso. O que não é, o que Queria não chegar dá. tanto, sabe? O que não dá é o senhor chegar e começar a falar que o documento não presta. E quando eu indago sobre se ele conhece o documento da qual ele tirou uma investigação, uma acusação séria, nós não estamos falando de nada que não seja sério aqui. Depois manda procurar a perícia, pô, mas ele foi tão desenvolto aqui anteriormente, a minha fala. Sim, doutor, eu entendi. Certo, é duro aguentar isso também, então eu acho que deveria haver Excelência, novamente. Se é duro para o Uma advogado reflexão. aguentar, ele não deveria estar aqui. Ele tem que fazer perguntas para a testemunha e depois, na hora dos debates, ele vai fazer Justamente, a valoração. eu ia chegar justamente aí. O Senão, senhor a já gente, está antecipando eu e o doutor debate. Rodrigo estamos aqui nos contendo para não entrar no debate com ele. Sim, Em respeito a Vossa Excelência. Eu então, que eu estou me contendo, aliás, eu estou irreconhecível, Então. né? A pedido do doutor Leandro, Então, estou eu peço a Vossa irreconhecível. Excelência que Aqui são as câmaras, doutor. proíba isso, Excelência. O senhor verificou o rastreador do carro dele para fazer tal afirmação? Sim, o maio ou o mês antes de abril. Durante 20 dias ele ia toda demoração de assim, de ano, ele ia conversar com o Evandro, o próprio Evandro confirma. Apareceu abril agora, excelência. Ou o próprio Evandro Maio confirma. ou abril? Eu acredito que foi em mês de maio. O próprio maio. Evandro confirma no depoimento dele. E ele sempre parou o carro fora da filmagem.